final, que de certo modo vai ser o ponto de passagem para uma reflexão aqui que nos desafia a todos. No final, eu constatava que a construção da favela como um problema público havia se esgotado. E, em grande medida, paradoxalmente, as políticas de segurança pública, tipo o PP, que vinham no sentido de realizar uma ocupação policial dos territórios populares, elas sepultavam aquela concepção de favela como um problema público, porque elas realizavam um deslizamento, que não é apenas semântico, entre a concepção da favela como espaço de direitos versus a favela como um território em conflito, em torno do qual se constrói o signo da guerra. Foi aí que eu parei. Eu até no final do artigo eu dizia, na verdade eu estou concluindo esse artigo muito mais com um novo questionamento do que com qualquer outra coisa. Por que chegamos a isso? Porque as favelas se transformam em territórios que legitimam ou que justificam o signo da guerra. Eu estou usando a palavra signo, e ela também não é uma categoria, vamos dizer, qualquer, muito no sentido que originalmente está atribuído a Foucault, as palavras e as coisas, porque eu acho que o signo da guerra é uma maneira interessante da gente dizer o seguinte: existe ou não existe uma guerra? De quem contra quem? Estamos aí, debate para governador, o anterior, e todos reiteram, quase sempre, principalmente as forças dominantes, que existe uma guerra, né? Então, a ideia de signo da guerra fala, de um lado, de uma representação. É uma representação que acaba dando lugar a uma experiência de guerra, em que as pessoas vivenciam aquilo como guerra, né? E passam a animar, inclusive, para o bem do tráfico de armas, uma corrida armamentista. O Rio de Janeiro se transforma numa espécie de mercado muito aquecido de armas de guerra importadas clandestinamente, mas certamente não sem a vista grossa das autoridades, e que chegam nesses territórios, os territórios de guerra. Então, como chegamos a isso? A gente fala muito disso, a gente toma isso como algo factual, mas como chegamos a isso? Por que isso aconteceu? Isso é algo que nos desafia. Então, eu, para dar sequência à minha reflexão, pensei o seguinte, que se faz sentido, como eu acredito, falar que aquela concepção de favela como um problema público, baseada na cultura de direitos, baseada na ideia de integração, que inclusive chegou a dar lugar a políticas públicas de integração, como, por exemplo, favela-bairro, de incorporação à cidade. Se aquilo vai dando lugar a uma outra coisa, em que estamos falando de territórios em conflito, em que as pessoas se tornam matáveis, inclusive de helicópteros, que do alto alvejam aquele território, com o beneplácito da grande mídia e com o beneplácito de boa parte da sociedade, que sequer manifesta algum tipo de indignação, às vezes um gemido e só, um ruído na rede social e só. Então, como chegamos a isso? Essa é uma pergunta absolutamente dramática para a gente, que, a meu ver, interpela a noção de cidade e, obviamente, a noção de democracia. Seguindo, eu queria fazer aqui uma arriscada passagem. Se fosse uma estrada, eu diria que é quase um solavanco, mas temos que seguir a nossa viagem, né? Rumo a alguma coisa desconhecida, mas que parece ser interessante. Que é o seguinte:
Trajano conhece melhor do que eu essa literatura, com certeza. Espero que de algum modo possa te mobilizar, te interpelar. Mas nós temos um vício muito naturalizado, e quando eu digo nós, eu estou me referindo muito à sociologia e à antropologia. A gente adere, quase que sem perceber, a uma concepção muito ecológica. Ecológica no sentido da tradição de Chicago. E ecologia urbana. No mínimo, é preciso friccionar essa concepção com uma outra, que é mais estrutural ou sistêmica, como eu prefiro, para a gente voltar à questão da favela e voltar à questão da cidade. E aí, o que eu trouxe aqui são 13 pontos. Esse número 13 é mera coincidência. Me dei conta dela hoje de manhã. Parte do Atlas da Violência, publicado em 2018, e mais especificamente de uma análise da taxa de homicídios no Brasil. A minha ideia, portanto, é me afastar da questão da favela e colocar o problema numa escala nacional, para que a gente possa ver se daí extrai alguma reflexão importante e interessante. Um dos dados mais impactantes, publicados por esse estudo do IPEA, é de que entre 2006 e 2016, até 14, período de crescimento econômico vertiginoso. Sobretudo no Norte e no Nordeste, há um exponencial crescimento da taxa de homicídio. Então, essa é a primeira e perturbadora constatação. O Nordeste, como sabemos, teve um período, talvez o melhor período, certamente o melhor período da era republicana, né? Para não voltar tão longe. Pode ser que tenha algum monarquista por aqui, né? Então não preciso comprar essa briga, mas o fato é que o Nordeste teve uma década de ouro para eles, que eles reconhecem. Como ouvi alguém dizendo, passei a ter boi na mesa, ou seja, comer carne, né? E, no entanto, esse período coincide com um aumento alarmante da taxa de homicídio. O mesmo se aplica ao Norte. Então, acesso à renda, acesso a consumo, melhoria significativa dos indicadores educacionais e aumento exponencial da taxa de homicídio. Segunda formulação é uma hipótese sociológica, mais ou menos intuitiva, é de que crescimento econômico, expansão da renda, deve estar conectado com desestruturação de formas anteriores de controle social. Melhor evidência disso: presença de jovens escolarizados com ensino médio completo, disputando mercado, disputando equipamentos públicos, e a política de extermínio como uma forma de resolver a incapacidade de incluí-los. Formulação forte, mas que encontra eco nos dados. A ideia de que a sociedade brasileira está exterminando os jovens. Se não, vejamos dados publicados pelo censo, pelo IPEA. Jovens entre 15 e 29 anos. As taxas são sempre, como vocês sabem, a partir da unidade de 100 mil habitantes. O Brasil está com uma taxa muito alta, e que está em torno de 60 por 100 mil, mas quando você recorta entre os jovens, estamos falando de 142 por 100 mil. Quando você fala de homens de 15 a 19 anos, estamos falando de 280. Ninguém mata tanto jovem quanto o Brasil. Jovens, e o dado que também não é surpresa,
mas é sempre... Esses jovens são negros, majoritariamente. Para vocês terem uma ideia, a taxa de homicídios de indivíduos não negros diminuiu 6,8%, ao passo que a taxa de vitimização da população negra aumentou em 23%. – 71% das pessoas que são assassinadas a cada ano são pretas ou pardas. Esses dados, portanto, nos autorizam a colocar como hipótese, como uma abordagem preliminar da questão, que está em curso uma espécie de solução do problema pelo extermínio. Em outros contextos, outros países usaram mecanismos de migração forçada. Nós estamos matando mesmo. O aumento do chamado nem-nem, né? E a criação de mecanismos de controle de milícia que substituem mecanismos anteriores ligados às formas oligárquicas de poder. Tem um filme que não é novo, mas eu lembro aqui, porque ele me veio espontaneamente, chamado Som ao Redor, muitos de vocês devem ter visto, que é bem interessante, porque ele vai mostrar essa conexão, esse fio invisível que conecta as oligarquias à milícia que está nas ruas de Recife, né? É interessante essa conexão. Que também, no nosso caso, tem a ver com as oligarquias da Baixada Fluminense e os grupos de extermínio da Baixada Fluminense. Bom, adiante. Um outro ponto interessante é que é óbvio que seria absurdo dizer que políticas de acesso à renda, crédito, educação, redução da pobreza levam inevitavelmente ao aumento da taxa de homicídio. Apesar de, estatisticamente, estar em curso essa correlação. O que parece mais provável é que as nossas instituições de segurança pública, tal como existem hoje, são irreformáveis. O Atlas é interessante, chama atenção para algumas experiências exitosas em alguns estados. O próprio Rio de Janeiro, em algum momento, graças ao PP, por isso que eu falava que ela tem esse aspecto paradoxal. Pernambuco também, em algum momento, tinha conseguido reduzir as taxas. Alguns anos depois, elas voltam a crescer em forma de espiral. A impressão que você tem, a evidência que se tem é de que estamos diante de problemas crônicos que a gente não consegue resolver de forma sustentável. Incrível como o tempo voa, né? Enfim, eu estou aqui já pelo meu 10º ponto. Acho que a questão do homicídio desafia, melhor dizendo, o modelo federalista brasileiro, claramente, de um modelo federalista que aposta na autonomia municipal, mas que tem cidades frágeis, muito frágeis. E o aspecto crônico dessa convivência com uma violência que é muito longeva. Para nós cariocas isso remete pelo menos aos anos 80, né? Ainda que as taxas tenham momentos de oscilação. Isso faz com que a sociedade, diante dessa manifestação crônica, passe a aceitar uma escalada da violência do Estado. Isso ajuda a criar uma cultura de medo, ajuda a explicar por que é que a sociedade anda disposta a endossar respostas escancaradamente autoritárias. E do ponto de vista teórico, eu acho que a gente pode dizer que o sentimento de fatalismo, resignação e impotência que está presente
boa parte da sociedade, tem a ver com o fato de que crescimento econômico, melhoria dos indicadores sociais e aumento de homicídio cria para a sociedade uma espécie de dinâmica sistêmica que reduz a capacidade de compreensão dos indivíduos, reduz a capacidade de intervenção dos indivíduos. Então, nós estaríamos lidando com uma dimensão que é muito mais sistêmica. E isso faz com que a gente possa recuperar e reler a abordagem frequentemente ecológica. E quando eu falo ecológica, para quem não tem nenhuma familiaridade com a sociologia urbana de tradição americana, é só uma lembrança. Quer dizer, a dimensão ecológica fala da importância do território, das suas características peculiares como definidoras de uma forma específica, por exemplo, de criminalidade, né? Ao passo que essa concepção sistêmica complexifica muito a questão, né? Porque estamos diante de combinação de fatores, né, que alteram, na minha hipótese, na minha visão, mecanismos de controle social que estão no plano da sociabilidade. A família. Há vários autores que vão dizer há uma erosão das formas, não diria tradicionais, mas de formas mais elementares de organização familiar, que era uma espécie de dique, um dique importante. Faz o quê? Políticas de valorização da família, o moralismo mora ali na esquina. Como lidar com isso? Mas, no desespero, nós nos agarramos numa adesão, nós, uma parcela da sociedade, uma adesão fundamentalista até a respeito do papel dessa família, que a essa altura se confunde com papéis que a leitura enviesada ou uma certa leitura da Bíblia empresta para ela. Mora na esquina também a combate à ideia de igualdade entre homens e mulheres. Está logo ali na esquina. A natureza sistêmica, portanto, indica a necessidade de um aprofundamento do diagnóstico da situação, a fim de tornar possível identificarmos saídas que sejam sistêmicas, onde as dimensões sociais, econômicas, políticas e culturais, de alguma maneira, têm que ser pensadas de forma intersetoriais. Políticas que possam olhar para as crianças, adolescentes e jovens dessa perspectiva parecem absolutamente fundamentais. Bom, aterrissando, eu queria, para concluir, realmente dizer mais duas coisas que são importantes para dar um sentido mais geral à minha intervenção. Primeiro, acho que a democracia de 88, cuja Constituição faz 30 anos agora, ela enxergou o problema, emprestou protagonismo ao município, inclusive do ponto de vista da redistribuição tributária. Ao mesmo tempo, valorizou o papel do prefeito, das câmaras de vereadores, tentou fortalecer as cidades. De lá para cá, gradualmente, e isso é muito visível na questão tributária, a União foi recuperando parte do seu protagonismo. Não há contraponto melhor para se enxergar isso de uma maneira assim instantânea do que comparar uma política como foi para nós aqui o Favela Bairro, que era uma política municipal, versus o PAC das favelas, que é uma política federal que vem descendo lá de Brasília e chega aqui no território já com uma forma muito tecnocrática, muito prato feito, coisa e tal. Isso aconteceu por quê? Porque a União foi gradualmente, Fernando Henrique, Lula, foi um processo quase inexorável de recuperação, de gestão do território por parte do centro. Enfraquece a ideia de cidade. O Ministério da Cidade era uma aspiração importante, que logo que o Lula chega ao poder é colocado em prática, ele também vai gradualmente perdendo seu papel, sua importância, né? Então a luta pela cidade estava colocada no projeto de 88,
pela percepção de que ela era fundamental para a construção de uma sociedade democrática. E ela vem sendo gradualmente abandonada, esquecida, deixada de lado. Eu diria que isso tem muito a ver com o que vivemos hoje, com essa revolta contra o sistema político, a revolta que as favelas e periferias também sentem, o sentimento de abandono, porque, de algum modo, expandimos educação, escolarização, melhoramos renda e, sobretudo, poder de consumo, mas não avançamos de maneira compatível na ampliação do acesso à política. Ouvi a sua intervenção, professor, na quarta-feira, quando você discutia a questão do direito à cidade, e eu adorei, concordo muito com o que você disse. Apenas, talvez, dissesse que acho que o direito à cidade, como direito à sociedade, na minha visão, muito especialmente o direito à política, de acesso à política. O que ocorre hoje? Boa parte dos territórios populares controlados por máquinas políticas que tenta converter essa parcela em clientela, ou, o que vale mais para o Rio de Janeiro, milícias. O jovem do mundo popular, que é mais escolarizado, não tem acesso à política, ele está silenciado. E sem isso ele não tem acesso à cidade. Essa é uma provocação que eu queria colocar. E, finalmente, eu acho que, quando a gente pensa na noção de signo da guerra, que informa a intervenção militar, que informa até mesmo a compra de helicóptero diretamente da guerra do Vietnã para ser usado nas favelas do Rio, é preciso que a gente, se levamos em conta a ideia de que o signo é uma concepção que articula representação e experiência, é preciso que a gente redefina ou reconstrua um sentido de experiência e de problema público, agora não mais valendo-se das fronteiras que delimitavam a relação entre favela e cidade ou e asfalto, mas valendo-se de uma noção cuja inspiração lefebvriana é óbvia, de acesso à cidade, que permita articular diferentes atores dos subúrbios, das periferias, das favelas, em nome do direito à política. Eu agradeço aí a atenção de vocês. Passei do meu tempo não, né? Bom, bom dia a todos. Eu quero inicialmente agradecer aos organizadores, ao Álvaro, ao João, Regina, o convite para participar desse encontro. É um prazer enorme rever meu parceiro de longa data, João Rua, com quem eu trabalhei quando estava no início da carreira. Ele já estava quase se aposentando e eu começando. É especialmente legal participar desse encontro para mim. Gostaria de ter participado das outras mesas, acompanhado, não foi possível. Mas eu acho muito interessante essa experiência. Eu sou um cientista político de formação, de atuação, e eu acho muito interessante essa experiência de poder compartilhar e dialogar com colegas de outras áreas, né? Marcelo e eu, volta e meia, nos encontramos, né, nas bancas e seminários da vida. Então é muito bom, agradeço muito, Álvaro. Primeiro o convite, depois sua concessão, né? O Álvaro fez uma concessão a mim, porque eu inicialmente tinha pensado, a propósito do tema da mesa, apresentar um trabalho que eu venho rascunhando ultimamente, que eu chamo a crise da segurança pública. Né? Basicamente, essa é minha área uma das minhas áreas de atuação preferenciais, discutir violência, crime e políticas de segurança pública. Tenho trabalhado nesse tema já há muitos anos. E seria legal, essa não vai ser a minha apresentação, na verdade, eu mandei
o abstract da minha apresentação e nela eu desenvolvi o seguinte tema. Esses dados que o Marcelo acenou aí sobre vitimização letal no Brasil datam de mais de 30 anos, né? Nós temos, desde meados dos anos 80, já a percepção de um aumento muito grande dos índices criminais, da violência letal no Brasil. E desde meados dos anos 90, nós temos dados sistematizados nacionais, sobretudo sobre letalidade. Esses dados começam em 94, 95, nós estávamos na casa de 45 mil, mais ou menos, mortos por homicídio doloso no Brasil, com dados da saúde. A gente não tinha dados da segurança pública, das agências de segurança pública. 2016, que é o último dado nacional que a gente tem, esse material que o Marcelo mencionou, nós batemos